TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, esse encontro semanal que nós temos às quintas-feiras ao meio-dia, aqui pela Rádio Manaim, você que nos ouve pela Rádio Manaim, também você que nos assiste pela TV Web Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e pelo Facebook da Rádio Manaim. E no Facebook você pode colocar ali os seus comentários, a sua participação, falar sobre esse programa, sobre a importância dele na sua vida e sobre qualquer assunto vinculado a este programa que você queira colocar ali. É uma alegria ter a sua audiência, é uma alegria estar junto com você agora, nesse momento em que a gente está discutindo temas da Palavra de Deus, temas doutrinários, nessa conversa, nas conversas bíblicas que nós temos aqui toda semana. E nós estamos dando continuidade a um tema que nós começamos lá no Manaim de Domingos Martins. Você já assistiu a primeira edição desse tema? A segunda edição já foi aqui no estúdio e hoje mais uma vez no estúdio tratando do tema, nós estamos falando aqui sobre apostasia. E junto conosco hoje, como convidado especial para tratar desse tema, mais uma vez, nós temos a presença do pastor Marcelo Ferreira. Pastor Marcelo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias, aos irmãos, alegria estarmos juntos. Muito bem. Na semana passada nós usamos o texto de 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nós vamos usar de novo, porque é muito propício para essa continuação que nós estaremos abordando aqui no Conversas Bíblicas de hoje. E eu vou ler mais uma vez esse texto para iniciarmos o programa, e o texto diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Pastor Marcelo, a palavra de Deus ela é riquíssima em sinais do momento profético que nós estamos vivendo. Em todos os aspectos, no aspecto familiar, no aspecto político, geopolítico, no aspecto do próprio planeta, né, do que diz respeito a tudo aquilo que acontece no planeta, sobre, quando a Bíblia fala sobre questões climáticas, sobre questões da natureza, enfim, a Bíblia é riquíssima em conteúdo que apresenta para a igreja, para o mundo, sinais do momento final do projeto de salvação, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, do tempo que a Bíblia chama de tempo do fim. A apostasia está entre esses sinais? Qual é a relação que a gente pode fazer, então, sobre a apostasia e o momento profético que nós estamos vivendo? Então, a apostasia é um dos marcadores proféticos do momento em que nós vivemos. Para os novos, o que é um marcador profético? É uma profecia ou um fato profético que marca um período, que te ajuda a identificar que período profético é aquele. Então, a apostasia ela é um marco profético dos últimos dias e do anticristo. Onde é que nós encontramos isso na palavra? Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. O Espírito expressamente diz: nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Então, a palavra aponta o momento da apostasia. Nos últimos dias apostatarão, não é nos últimos dias do mundo, nos últimos dias da igreja nesse mundo. Nos últimos dias do projeto de salvação. Então, isso é um marco profético. Quando você tem apostasia, você identifica o quê? A igreja está vivendo os seus últimos dias. Quando você vê o profeta negando a profecia que entregou, o pregador negando a mensagem que pregou, o doutrinador negando a doutrina que ensinou, o evangelista negando o testemunho que deu, apostasia. Então isso quer dizer o quê? Estamos nos últimos dias. Outro ponto, outro marcador profético, como é que a apostasia é tão significante e tão importante nesse projeto que o Senhor põe também a apostasia como marcador profético do anticristo, que é o texto que foi lido. O texto fala da operação do anticristo, do mistério da iniquidade,
fala da manifestação do anticristo, fala assim, mas antes nada disso vai acontecer. O anticristo não vai se manifestar, não vai se revelar sem que antes haja a apostasia e se revele o homem da apostasia, ou seja, é um marcador profético. A apostasia é um marcador profético da vinda do anticristo. Por quê? Porque o anticristo, ele precisa da apostasia para se manifestar e se revelar. A apostasia, veja como isso é sério, né? A apostasia prepara o caminho do anticristo. Mas aí o irmão pensa, se na reunião passada, no programa passado, nós aprendemos que a apostasia sai de dentro da igreja, ou seja, a apostasia vai preparar o mundo para receber e para que um dia o anticristo possa se revelar. Então, respondendo a isso, a apostasia é um marcador profético da vinda do anticristo e de que a igreja está vivendo os seus últimos dias. Isso é importante porque quando a gente pergunta, mesmo dentro da igreja, ou até principalmente dentro da igreja, né, quando a gente fala assim, cite para mim o que são os marcadores proféticos, para usar a expressão que você utilizou, ou seja, quais são os sinais que o mundo vive hoje que apontam para a proximidade da volta do Senhor Jesus e, como você falou, né, o fim do tempo da igreja, ou seja, o fim do projeto de salvação de Deus para o homem. Muitos irmãos vão falar sobre esses sinais que antes eu comentei, né, sobre a fome no mundo, sobre as pestes, sobre as questões climáticas e tudo mais, mas é importante, e perceba você que está nos assistindo, que esse tema que nós estamos abordando, a seriedade dele, que nós já tratamos aqui, e o quanto ele é importante que você conheça para se preservar de perder aquilo que o Senhor te deu. Eu quero lembrar, o pastor Marcelo falou isso no programa passado, na edição passada do programa, que aquele que não conhece o Senhor, ele não vai ser atingido pela apostasia, porque a apostasia ela acontece, ela vem para derrubar aquele que conhece o Senhor, derrubar a fé na sua vida, derrubar o projeto de Deus na sua vida e tirá-lo, desviá-lo do caminho da salvação. Então é extremamente importante isso para você guardar no seu coração. E um ponto importante, que temos insistido nisso, é porque quando se manifesta a apostasia numa região, um lugar em que ali uma pessoa nega a fé e até se torna inimigo da igreja e levando outros também, a pessoa pode entender o que é um marcador profético, é esse discernimento. Ah, a igreja está acabando. Ah, corre que está acabando porque um negou, agora tem mais 10 negando. Olha, a apostasia não é um sinal em que a igreja está acabando. A apostasia é um sinal em que a igreja vai subir. É diferente. Quando a apostasia vem, é um sinal, estamos vivendo os últimos dias. Porque realmente assusta. O nosso companheiro, né, o professor de seminário, tem usado muito essa expressão, é um assombro. Eu gostei dessa expressão, é um assombro. Porque você fica assim assustado com o que está acontecendo, com o que as pessoas são capazes de negar e que você conviveu e viu profetizando, e viu pregando, e viu ele sendo usado para que outros se convertessem. É um assombro, você fica assombrado. Aí vem a palavra assim, não te assombres. Eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te digo não temas. Nós temos o Senhor, né? O Senhor é a nossa rocha, ninguém é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Então, quando a apostasia acontece, a igreja, nós ficamos tristes. É triste porque são pessoas queridas. Mas o que vem no coração é um grito. Está chegando a hora. Então, a apostasia se manifestar é um marcador profético. O anticristo vai se revelar e nós vamos subir. É um marcador claro de que a igreja está chegando o momento da gloriosa vinda de Jesus. Glória a Deus. Marcelo, vamos agora trazer para a pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, vamos trazer agora uma aplicação prática na vida de cada um deles. Quais são os cuidados que o servo de Deus precisa ter para não cair nessa armadilha? Olha, é um momento em que nós vivemos que é necessário muito discernimento e temor. Eu acho que o momento que nós vivemos, a igreja dos últimos dias, ela tem que clamar muito por temor.
porque é o que está faltando muito. E discernimento, porque isso tudo é muito encoberto. É muito sutil. É muito sutil. Na carta de Pedro, no 2º capítulo, ele fala isso, de heresias que se manifestam, ele usou uma expressão muito interessante, assim, encobertamente. Ali a expressão no sentido de alguma coisa que você põe dentro de uma caixa, de um envelope, dissimuladamente, que faz parecer uma coisa e outra. E a heresia é isso. A heresia é a verdade misturada com mentira para te levar para a apostasia. Veja, se a heresia fosse uma coisa grotesca, mal feita, mal lapidada, você veria, isso aqui é uma heresia, mas não é. A expressão de Pedro é muito interessante. Em heresias que se manifestam, que são introduzidas encobertamente. Ele encobre, ou seja, aquilo que nós aprendemos no seminário. A heresia vem escondida no envelope da verdade. Ele pega, imagina um envelope fosse a verdade, ele pega a mentira, ele embrulha com a verdade e te dá. Quando você vê o embrulho que é verdade, tudo é verdade. Você acredita no conteúdo. Que tudo é verdade. E ali dentro tem a mentira. Porque se viesse só a mentira, é muito simples, né? E aí a gente não quer dar muitos exemplos, mas um exemplo doutrinário básico, né? Para aqueles que conhecem a palavra. Jesus salva. É uma verdade. Mas A, B, C também salva. Você pegou uma verdade e misturou com mentira. Uma alegoria, se me permitir o tempo, quando os irmãos de José pegam a capa de José de muitas cores, que profeticamente simboliza a capa da salvação, né? A soteria, né? As muitas cores, salvação, é saúde, é livramento, é vida, é tudo isso. Eles pegam a capa de José e entregam para o pai, mas pegam o sangue de um animal e põe na capa e fala que o sangue era de José. Olha, pai, aqui está a capa de muitas cores de José e o sangue dele. Era uma verdade com uma mentira. Com a mentira. A capa era de José? Era, mas o sangue não era dele. Ou seja, a capa da salvação não pode ter outro sangue, porque só tem um que derramou o sangue por nós. Então, isso exige muito discernimento para que essas coisas sutis não entrem no ouvido e criem comichão nos ouvidos, como diz o texto. Porque se você começar a ouvir coisas que são heresias, e se você começa a ouvir o apóstolo, aí usar uma expressão bíblica, você cria comichão no ouvido. Uma expressão interessante, né? E aí, quando você vai ouvir essa doutrina, você não aguenta. Quem tem comichão no ouvido, guarda esse diagnóstico. Eu acho que é um diagnóstico isso. Se você criou comichão no ouvido de tanto ouvir heresia, você ficou ouvindo a serpente, ouvindo outras coisas, a heresia, quando você vai ouvir essa doutrina, você não consegue. Você fica irritado, você fica revoltado, você fica um monte de coisa. Por quê? Comichão no ouvido. Está enfermo espiritualmente. Está enfermo espiritualmente. E aí o Espírito Santo não tem lugar para agir. Exatamente. Que coisa. A sã doutrina passa a incomodar. Passa a incomodar. Que é o comichão. Interessante que isso, na vida do crente, acontece ao longo da sua vida, e nós falamos isso desde o início. Às vezes ele ficou anos, décadas, vivendo uma experiência, pregando, testemunhando dessa experiência de uma hora para outra. Verdade. Né? A sã doutrina já não serve mais para ele. Que coisa. Isso é uma... Aliás, nós conversávamos antes do início do programa e a gente falava... Eu confesso que eu fiquei impressionado como esse assunto na Bíblia, ele traz expressões tão duras. É verdade. Né? Isso é verdade. Tão fortes. Quer dizer, é algo grave para a direção do Espírito Santo, a apostasia. Você falava daquele texto de Pedro, por exemplo. Esse texto é um texto mais, assim, que gera muito temor e muito forte. Na carta de Pedro, segundo capítulo 2, e esse também é uma questão que faz refletir. Que ele fala assim, que aqueles que negaram o que o dia pregaram, que apostataram, que negaram tudo, ele fala assim, melhor, olha que coisa interessante, melhor fosse que não tivesse se convertido. Ou seja, entre você, se você pudesse escolher, você nunca se converter, e você se converter e um dia negar tudo, é melhor você nunca se converter, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
É melhor que esses que negam, que se transformam em inimigos da igreja, que fazem guerra contra o que um dia pregou, melhor foi nunca se converter. E aí vem a expressão muito forte, porque esses que negam é como um cão que volta para o seu próprio vômito. Ou seja, o vômito é uma rejeição. O vômito, na palavra, simboliza rejeição. Algo que você rejeitou um dia, você colocou para fora e que você volta para aquilo, você volta para um passado. E outra expressão mais forte ainda, que está na palavra, é como a porca, né? Como a porca lavada. Quer dizer, você imagina, por isso que eu acho uma expressão muito forte, que tem a questão do chiqueiro, né? Da lama. Uhum. E o senhor fala isso, o senhor nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os nossos pés sobre a rocha, nos deu um cântico novo, né? Muitos verão e temerão e confiarão, né? Nos colocou sobre a rocha e firmou os nossos passos. O Senhor nos tirou desse charco de lodo e nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E aquele que converteu e nega tudo e volta, ele é como uma porca lavada que volta para o seu... Para o chiqueiro. Para a gente trazer para uma expressão que todo mundo conhece, que a Bíblia fala, né, utiliza a expressão para falar daquele ambiente do qual o Senhor nos tirou. Vivia, né? Exatamente. Muito bem. Estamos chegando assim ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, né? Eu não sei, você que está aí do outro lado, acredito que tenha gostado tanto quanto eu, né? O programa tem sido, e essas últimas edições do programa, esse tema é um tema importantíssimo e para mim, pelo menos, foi um aprendizado, eu tenho certeza que para você também. Pastor Marcelo, a paz do Senhor, muito obrigado pela sua participação e já fica o convite para em uma outra oportunidade a gente voltar a conversar sobre temas bíblicos aqui. Obrigado, que o Senhor abençoe os irmãos, que Deus os abençoe e a paz do Senhor a todos. Muito bem, então na próxima quinta-feira estaremos juntos mais uma vez ao meio-dia aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim e pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É uma alegria ter você daí do outro lado, é uma alegria estarmos juntos conversando sobre os assuntos da Palavra de Deus e você já é convidado para um novo tema na próxima semana, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.